Olá, bem-vindos ao quadro. Vamos continuar com as nossas aulas de evolução. E hoje eu quero mostrar para vocês como que acontece a seleção natural. Nós já vimos na última aula que a ideia de seleção natural foi proposta pelo Charles Darwin, que foi um evolucionista muito importante. Mas como que esse processo acontece? Bom, primeiro nós temos que lembrar que a seleção natural é uma forma de explicar a adaptação das espécies. E nós vamos ver como isso acontece agora. Bom, então eu já desenhei aqui uma população de grilos. Observem, dentro dessa população existe uma variação. As populações não são homogêneas. Existe variabilidade. Neste caso, existe uma variação de cor. Existem grilos verdes e grilos amarelos. Aí, por algum motivo, os predadores dessa população, por exemplo, passarinhos, começaram a se reproduzir mais. E esses passarinhos enxergam melhor os grilos amarelos. Então, o que vai acontecer? Esses grilos, então, vão ser comidos. Neste caso, os grilos verdes vão levar vantagem. Como os grilos verdes sobreviveram, eles começam a se reproduzir. Então, vou desenhar aqui a reprodução desses grilos verdes. Observem, então, que aconteceu uma reprodução diferencial. Os grilos verdes que sobreviveram se reproduziram e essa característica foi passada para a descendência, foi passada para os filhotes. Então, com o tempo, o que vai acontecer? Com o tempo, essa característica favorável, que é a cor verde, vai predominar nessa população. Isso, pessoal, é a seleção natural, que atuou porque existia uma variabilidade dentro dessa população. E com a seleção, essa população agora ficou mais adaptada a esse ambiente. Mas o que determina uma característica ser favorável e outra não? O que determina isso são os fatores ambientais. Nesse caso aqui, foi a presença dos predadores. Os passarinhos conseguiram enxergar melhor os grilos amarelos. Por isso que a característica verde é favorável e essa característica que foi selecionada. Então, pessoal, olhem para cá. Para a sobrevivência dessa população, a variação, a variabilidade foi muito importante. Mas por quê? Imaginem, se todos os grilos fossem amarelos, se essa população fosse homogênea, todos os indivíduos iriam morrer. Então, se existe variação, a chance de sobrevivência à seleção natural é muito maior. Mas o que garante essa variação? Bom, então nós vamos lembrar aqui que os principais fatores que geram variação, que geram variabilidade, são a mutação do DNA e a recombinação de genes, que vai acontecer com a união dos gametas durante a reprodução sexuada e também durante o crossing over, que acontece na meiose. Se vocês ainda têm dúvidas nesses processos, assistam às nossas aulas de genética. Pequenas mudanças. Você já deve ter lido que um antibiótico deixou de ser eficiente para controlar determinada bactéria causadora de uma doença no ser humano. Isso ocorre porque as bactérias, como todos os seres vivos, sofrem pequenas mudanças de geração para geração. No caso das bactérias causadoras de doença, essas mudanças podem ter levado ao surgimento de indivíduos que respondem de modo diferente aos antibióticos. No início do tratamento de determinada doença com um antibiótico, muitas bactérias morrem, pois são sensíveis à droga. Entretanto, como os indivíduos não são idênticos entre si, nessa população de bactérias podem existir algumas que sejam resistentes ao remédio. Se o tratamento não for feito de acordo com as orientações médicas, essas bactérias resistentes irão se reproduzir
e originarão descendentes, em sua maioria, também resistentes à droga. Surge então uma nova população de bactérias, sobre a qual aquele antibiótico tem pouco ou mesmo nenhum efeito. Esse processo de seleção nos permite entender por que os antibióticos só podem ser tomados com prescrição médica e por que é importante seguir as recomendações de não interromper o tratamento antes do tempo, quando o paciente começa a se sentir melhor. Fique ligado, os antibióticos devem ser tomados durante um período contínuo estabelecido pelo médico. Atenção, atualmente se recomenda que, após o fim do tratamento com antibiótico, esse remédio seja levado para farmácias ou postos de saúde para ser descartado de forma segura. E sempre gosto de começar com esse slide. É uma adaptação do que é a teoria darwiniana da sobrevivência do mais adaptado. E as bactérias não fogem a esse conceito. Certamente, antibióticos vão matar bactérias suscetíveis. As bactérias resistentes sobrevivem. E isso é um fato e nós sabemos que grande parte da resistência se dá pelo uso indiscriminado de antimicrobianos. O que acontece? A mutação bacteriana é um fato que pode acontecer raramente, logicamente, como parte da evolução natural ou pela adaptação a meio adverso para ela se desenvolver. Isso acontece a cada número de ciclos, quer dizer, de replicação ou de multiplicação bacteriana. E isso acontece muito raramente. Porém, quando isso acontece, surge uma cepa mutante, que é a que está corada aqui de vermelho. Quando nós entramos com antibiótico terapia, nós vamos matar as suscetíveis. A vermelhinha ela vai ficar ali. E o que acontece? Ela vai ter espaço suficiente para quê? Para se multiplicar. Então, esse clone mutante sobrevive e se dissemina. É assim que aparece a resistência bacteriana no nosso dia a dia. Em 1912, um meteorologista alemão chamado Alfred Wegener, em sua publicação A Origem dos Continentes, propôs a teoria da deriva continental, sucedendo com outras publicações que demonstravam argumentos que a sustentavam. Constatando um mapa, podemos perceber que o contorno da América do Sul visualmente encaixa-se na África. Esse fato morfológico curioso, junto com outros, remeteu muitos pesquisadores à ideia de que os continentes, atualmente separados, estiveram unidos em uma única massa de terra, denominada Pangeia. Pangeia é o nome dado ao supercontinente que existiu há aproximadamente 200 milhões de anos atrás, dando início a partir desta data à deriva continental. A deriva continental foi simplesmente o deslocamento mecanicamente não esclarecido de forma satisfatória das placas tectônicas sobre uma porção inferior, dado pela incorporação da teoria da tectônica das placas, afirmando geodinamicamente que os continentes sofrem movimentos relativos. Antes do período Jurássico, a Pangeia não havia começado seu processo de separação. Ela era uma massa continental única, envolvida por um enorme oceano denominado Pantalassa. Com o início do período Jurássico na Era Mesozoica, a Pangeia rompeu-se, formando dois continentes: a Laurásia, constituída pela América do Norte, e a Eurásia, formada pelo continente europeu e asiático, e a Gondwana, constituída pela América do Sul, África, Antártida, Austrália e Índia. Nesse rompimento, formou-se entre os dois novos continentes um mar, denominado Mar de Tétis. Nesses dois continentes ocorreram outras rupturas, como a Índia, que se separou da Gondwana rumo ao norte, se colidindo com o continente asiático na Era Cenozoica, dando origem à Cordilheira do Himalaia, onde fica o Monte Everest, que falamos sobre em outro vídeo.
Após toda a fragmentação da Pangeia, temos nos últimos 65 milhões de anos os continentes como conhecemos, que ainda continuam deslocando muito lentamente, podendo assim, daqui a milhões de anos, se juntarem novamente. Para a teoria de Wegener sobre a deriva continental ser aceita, foram necessárias muitas evidências. Em sua época, suas hipóteses foram muito mal apoiadas, afinal não conseguiam explicar como era fisicamente possível os continentes se moverem ao longo de tantos quilômetros. Elas só foram aceitas teoricamente com a teoria da tectônica de placas e com o desenvolvimento de novas tecnologias. Além das evidências morfológicas que foram formuladas com a observação do contorno dos continentes, temos outras como as paleontológicas. Vários fósseis de seres vivos de uma mesma espécie, específicos do período, foram encontrados em distâncias atualmente separadas por milhares de quilômetros, como os fósseis do Mesossauros, encontrados no Brasil e África do Sul. Esse indício foi observado em várias áreas, principalmente no continente africano e na América do Sul. Temos também evidências paleoclimáticas, onde vemos uma relação do produto dos efeitos glaciais ocorridos no período permo-carbonífero com a atual presença de registros rochosos que só se formam em áreas de grandes altitudes e baixas temperaturas em locais como a África do Sul. Esse fator evidencia que esses locais já se encontraram próximos do Polo Sul. Não é segredo que o Darwin fez uma viagem grande com o Beagle e acabou visitando vários locais pelo mundo. E com certeza um deles que mais se destacou foi as Ilhas de Galápagos, fonte de uma das maiores e mais importantes observações que o pesquisador fez sobre a evolução das espécies. Aliás, se você não sabe sobre essa teoria, fica a sugestão de ver o vídeo explicativo da teoria da evolução antes de ver esse vídeo. Clica no card ali em cima para acessar essa informação. Primeiro, vamos entender o que é Galápagos. Esse local é um arquipélago, ou seja, é um conjunto de ilhas que fica na costa da América do Sul, sendo parte do Equador. Essas ilhas têm origem vulcânica, ou seja, são ilhas rochosas e de diversos tamanhos diferentes, sendo que temos 13 ilhas maiores, 6 ilhas menores e dezenas de outras ilhotas e rochedos, totalizando 58 ilhas. Elas apareceram pela primeira vez em algum mapa em 1569 e foi pouco ou quase nada explorada até 1832, o que fez com que a sua fauna e flora da região prosperassem muito sem a influência humana. Aliás, a fauna e flora dali é algo à parte. A biodiversidade é enorme e existem diversas espécies endêmicas na região, algo muito importante para as pesquisas sobre evolução. O nosso querido Darwin apareceu em 1835 e ficou pouco mais de um mês estudando a fauna do local, em especial alguns pássaros endêmicos chamados de tentilhões. E daí veio seu famoso estudo. Claro que ele já vinha trabalhando em sua hipótese há bastante tempo, e os pássaros foram apenas uma forma de exemplificar as suas teorias. Então vamos explicar como é que isso aconteceu. No caso dos pássaros, Darwin percebeu que existiam vários pássaros bastante semelhantes nas diversas ilhas que formam esse arquipélago, porém com modificações no seu tamanho corporal e principalmente no seu bico. Devido à sua proximidade morfológica, Darwin sugeriu que todos vieram de um ancestral comum que vinha do continente para as ilhas, e conforme foram migrando entre as ilhas do arquipélago, os ambientes encontrados em cada uma das ilhas conduziram os pássaros a se especializarem nas comidas disponíveis. Logo, um tentilhão que migrou por uma ilha com maior quantidade de insetos terá que ter um bico mais fino para furar a madeira e pegar os insetos no tronco, enquanto o outro, que foi para uma ilha com maior quantidade de árvores com frutos duros, terá que ter bicos mais grossos, ou aquele que migrou por um local onde os frutos são mais macios, terá que ter bicos menores. Cada um dos pássaros tem várias características semelhantes e eram todos parentes. Porém, o ambiente fez com que eles se adaptassem ao encontrar diferentes ilhas com diferentes características ecológicas.
Mas o que faria eles saírem de uma ilha e irem para outra para criar tantas modificações assim? A resposta era simples: a falta de alimento e competição. Um grupo de espécies mais adaptada a comer o que tinha na ilha sempre iria ser mais forte e mais bem alimentada devido às condições daquele local, porque ela tinha um equipamento necessário para conseguir sobreviver ali. Logo, a evolução aconteceria de uma forma muito rápida entre as ilhas. Assim, a ideia de que os mais adaptados sobrevivem foi ficando cada vez mais clara na cabeça do Darwin. Ele observou 3 espécies diferentes de tentilhões e a 14ª foi acrescentada depois, mas cada uma delas tinha características diferentes com os bicos relacionados à sua alimentação. Claro que o estudo não acabou por aí. O mesmo foi observado com outras características, como pássaros em florestas mais densas tendo cantos diferentes daqueles que viviam em florestas mais esparsas, ou a coloração deles sendo modificadas para se adaptar ao ambiente que viviam. Enfim, diversas outras características foram observadas.